Olá pessoal, vou dar início aqui a mais uma videoaula. Dessa vez o tema não é um princípio de reavaliar, certo? Na disciplina de Teoria das Estruturas, certo? Meu nome é Matheus Barros, eu sou aluno de Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas, Campos do Sertão, certo? Vou começar a apresentar a vocês aqui um trabalho sobre esforço interno de solicitantes, certo? E também mais para frente vocês vão ver sobre vigas, pórticos, vigas inclinadas, pórticos e vigas Gerber, certo? Eu vou dar início a vocês. Eu trabalho sobre esforços internos solicitantes, certo? Além disso tudo, dentro das aplicações, dentro dessa videoaula, vamos ver algumas aplicações onde iremos utilizar os esforços internos dos solicitantes para ser as deduções das equações aqui, e dentro das vigas Geber, das vigas inclinadas e dos pórticos, certo? Vamos dar início aqui. Esforços internos solicitantes. A elaboração de diagramas de esforços internos solicitantes é largamente utilizada para análise de forças internas à estrutura, certo? Forças normais, esforços cortantes, momentos fletores e momentos torsores. O que é que quer dizer isso? Na nossa construção civil, né, a gente tem que calcular tudo antes de construir, certo? Para não construir e vir abaixo, né? Portanto, esses esforços internos e esses diagramas que são formados vão nos ajudar a isso, né? Continuando aqui, se distribuem nas diversas seções em funções de carregamentos atuantes, certo? Foi o que eu acabei de falar, né? Vai ser várias seções, como pórticos, como viga Gerber, como vigas inclinadas, vigas simples, certo? E esses tipos de diagrama é a representação gráfica dos esforços nas seções ao longo de um elemento, certo? Graças a esses tipos de diagrama, podemos calcular com determinada precisão os pontos mais frágeis da estrutura para uma determinada solicitação, para que assim possamos tomar providências para que um eventual reforço na estrutura ou para melhor distribuição dos esforços, ou nenhum, né? Se você fez tudo certinho e atender a demanda, vamos procurar o que? Viabilizar custos, ou vamos ver o que vai ser mais propício a ser feito, porque pode ser que seja muito caro e com pouco margem de estudo podemos baratear mais essa obra, fazendo assim uma estrutura mais barata, mas que ao mesmo tempo ajude e supra nossos sacrifícios em relação a esforços, certo? Vamos a alguns exemplos aqui, certo? Considerando uma estrutura isostática, que isostática é que possui sua liberdade restringida em equilíbrio e sujeita a um carregamento qualquer, podemos efetuar um corte, certo, de uma seção transversal S. Com isso, o equilíbrio fica dividido, certo? Tais forças geram dois sistemas de vetores que se distribuem com o mesmo módulo de direção, certo? Direções opostas em ambas as partes cortadas, graças à lei de Newton de ação e reação, certo? Vamos lá. Esse é o exemplo que eu falei a vocês. A ação da parte 1, certo? Aqui, sobre a ação da parte 2, certo? Como foi falado lá, formam dois vetores, certo? Idênticos, só que um com a mesma força, só com sentidos opostos, certo? Direção e sentidos opostos.
Ação da parte 2 sobre a parte 1. Representação do corte, que eu falei anteriormente, de uma estrutura e suas forças internas. Certo? Contudo, para a elaboração de diagramas de esforço interno solicitante, usamos apenas uma das partes provenientes do corte, retirando as forças de um lado e teletransportando para outro. Certo? O vetor V, quando a gente pode ver aqui, ó, novamente com a mesma força, só que com sentidos opostos, chamado de cortante, é aquele mesmo Q que a gente vai calcular, e ele representa a força que tende a cisalhar ou cortar a estrutura na seção S, certo? Em estudo, atuando sempre no sentido perpendicular à estrutura, certo? Esse Nzinho aí é denominado a força normal, certo? Como a gente vai ver isso nas aplicações, aqui é somente a parte teórica, né? O N é a normal, o V é a cortante, que pode ser V, Q ou qualquer outra letra, né? E aqui é o momento fletor, certo? O momento fletor aqui. Terminando de ler aqui, né? Denominada força normal, tem característica de tracionar ou comprimir a estrutura, é sempre aplicada, portanto, no sentido horizontal. Já M, conhecido como momento fletor, indica a tendência que a peça está sujeita a rotacionar, certo? Os esforços mecânicos. Os cálculos de esforços mecânicos estão profundamente conectados com os cálculos geométricos. Portanto, assim, eu como aluno de engenharia civil, né, já paguei a disciplina de geometria analítica. Eu utilizei geometria analítica em várias outras matérias, como em mecânica, como agora em teoria da estrutura, como em cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, álgebra linear e várias outras. Então, a geometria é fundamental na engenharia e tanto na disciplina de teoria da estrutura, né? Envolvendo estudo de seções transversais de materiais, trazendo conceitos como momento de inércia, que nós vimos em mecânica, módulo de resistência e raio de giração, certo? Esses conceitos estão interligados com os cálculos de análise de tensões, sendo a junção de conceitos geométricos, estática e dados referente ao material que surge o cálculo de dimensionamento, certo? Onde se procura desenvolver um elemento capaz de resistir a todos os esforços que estarão sendo aplicados nele durante o funcionamento da máquina, a estrutura ou qualquer lugar de onde ele esteja submetido a esforços, certo? Aqui, esforços mecânicos. São tipos de esforços mecânicos. Tração, certo? Tração, o que seria uma simples explicação sobre tração, certo? É, de forma bruta, uma força de um lado, de uma estrutura, por exemplo, um bloco de concreto, puxando de um lado, puxando de outro, isso se chama tração. Puxar, expandir, tentar expandir. Tem trações naturais, como aí é chamada mais de dilatação, mas não deixa de ser uma tração, certo? Beleza. Outra forma de esforço mecânico é compressão. Se a tração puxa, compressão empurra as duas partes, ou apenas uma que vai refletir na de baixo a mesma força, certo? E só vai modificar a força na parte de baixo quando se rompe e as frechas do meio se expandem, certo? Flexão é aquele movimento de flexibilidade do material, certo? Torção, como o próprio nome já diz, é torcer, girar, uma para um lado, outra para o outro, certo? Flexo-torção e a flambagem. A determinação dos esforços solicitantes internos, certo? Para determinar os esforços solicitantes internos de cada uma da seção, pode-se optar por considerar a ação do sistema de força
à direita de S, certo? Ou considerar a ação do sistema de força à esquerda. Como nas nossas aplicações, vamos ver muito disso. Para facilitar os cálculos, às vezes, se você pegar uma figura e fizer ela toda pela direita, você obtém os mesmos cálculos, certo? Mas sua chance de errar os cálculos é muito alta. Se você for modificando e fazendo pela direita e pela esquerda, viabilizando, facilitar os seus cálculos, você terá chances de não errar os cálculos e você vai viabilizar o seu estudo, vai viabilizar o tempo, vai ganhar mais tempo com isso, certo? Essas duas possibilidades conduzem à mesma resposta. A opção mais simples é sempre a melhor, pois exigiria menos cálculos e, por consequência, minimizaria a chance de erros e será mais rápida a resposta, certo? Determinar a ação de um sistema de forças sobre uma seção S nada mais é do que reduzir esse sistema de forças ao ponto que representa a seção S no eixo. Aqui vem mostrando exemplos, né, das partes dos esforços solicitantes, certo? Por exemplo, nesse exemplo A aqui, se você começasse pelo S1, certo? Tanto iria fazer se você fizesse pela direita ou pela esquerda. O resultado daria o mesmo e não teria problemas. Continuaria essa questão se você quisesse fazer toda ela para um lado, também não teria muito problema não. Já nesse caso B aqui, ó, com essa divisão, poderia simplesmente fazer pela esquerda e depois pela direita. Não tem problema. Certo? A figura acima ilustra a elaboração do esquema de cálculo e faz a distinção entre seções simples, tais como a S1, lá em cima, onde não existe descontinuidade, e as seções especiais, como a S2, certo? Onde, por causa da descontinuidade, duas seções têm que ser consideradas. Certo? Ele quer falar o seguinte: se não tivesse aqui, ó, no ponto A, se fosse só forças aplicadas, teria a seção aqui, depois da força outra seção e assim vai. Mas como tá em evidência aqui, ó, tem que separar bem certinho porque senão você vai errar todos os cálculos da sua figura. Você tem que saber primeiramente separar as seções, certo? Na seção S2 estão aplicadas duas forças concentradas, uma na intensidade 3P e outra na vertical e uma na horizontal, de intensidade 2P, certo? Aplicada no eixo da vida. O cálculo das reações é simples, certo? E através dessas equações aqui de equilíbrio estático, certo? Menos a horizontal de A mais 2P igual a zero, certo? É o caso no primeiro exemplo, que vai originar aqui a horizontal de A é igual a 2P, certo? Na parte 2 vem dizendo a vertical, como a gente pode ver aqui, ó, a vertical de A, certo? Menos 3P mais VB, que é a vertical de B, certo? Onde a gente vai encontrar que VB mais VA é 3P, certo? E na terceira aqui, ele tá vendo o momento, certo? O momento. Aqui nessa primeira, ele está calculando o que? Ele está calculando as forças em X. Então ele zerou o somatório de todas as forças em X, porque está em equilíbrio estático, certo? E achou que a horizontal é igual a 2P. Nesse segundo exemplo, que é para resolver nossa equação, ele pegou as forças verticais em Y, certo? Também igualou a zero, que o somatório em equilíbrio é zero. E encontrou VA igual a VB, vertical de A mais vertical de B igual a 3P. Na terceira, ele fez o momento. O momento nada mais é que ele está analisando em que ponto? Está analisando o momento no ponto A. Portanto, ele vai tirar as verticais e as horizontais do ponto A, certo? E vai vendo onde tem as seções aqui, ó, e vai multiplicando pelo braço de alavanca, certo? Chegando à conclusão que a vertical de B
vai ser 2P. Sabendo que a vertical de B é 2P, a gente joga aqui, faz para cá, bota negativo, né? Como está aqui, e descobre que VA é P, VB é 2P, HA é 2P, e temos todas as nossas reações calculadas, certo? A determinação dos esforços solicitantes é dada uma seção, certo? E pode-se optar por considerar a ação do sistema de forças à direita ou à esquerda, certo? Como já foi falado antes. E essas duas possibilidades conduzem à mesma resposta, certo? As funções e diagramas dos esforços solicitantes internos. Os diagramas são extremamente importantes em projetos, pois fornecem. O que os diagramas fornecem? Os valores de esforços solicitantes em diferentes seções, os valores máximos positivos e negativos. Os diagramas também podem ser obtidos através de suas funções, seus valores em determinadas seções, conhecidas como seção chaves, certo? São consideradas as seções chaves: início e final da estrutura, início e final dos elementos, como a mudança de eixo local para a mudança de direção, certo? Entenda assim, de modo geral, né? Seções que ocorrem forças ou momentos concentrados, as quais incluem os apoios devido às forças reativas, seções de onde se iniciam ou terminam carregamentos de forças ou momentos distribuídos, em trechos submetidos às forças e momentos distribuídos, as seções onde ocorre mudança das funções que expressam tais carregamentos, seções de onde ocorrem os valores máximos e mínimos dos esforços solicitantes internos, e uma atenção especial deve ser identificada na priori como as demais. Elas são importantíssimas e convenientemente são indicadas nos diagramas, certo? Então, reforçando, os diagramas são extremamente importantes para todo isso aqui que eu citei se vir nessa parte de engenharia. Então, tudo depende da estrutura, depende dos esforços solicitantes e dos diagramas principalmente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E agora vamos dar continuidade à parte de vigas inclinadas e uma aplicação no final, com todas essas deduções e todos esses atalhos que a gente descobriu aqui para facilitar nossos cálculos. E galera, vamos lá para a primeira parte, né, das vigas inclinadas e para a primeira aplicação. Então, vamos lá. Aplicações na engenharia civil. Quais as partes, né, que as vigas inclinadas fazem parte, nos ajudam na engenharia civil, né? As vigas inclinadas são elementos estruturais muito utilizadas em edificações, certo? Elas são extremamente importantes na construção de pórticos, como vamos falar lá no último exemplo, né? O qual apresenta viga inclinada, certo? Assim como em arquibancadas e coberturas, certo? Aqui estão os exemplos, né? Aqui uma estruturazinha de uma, não sei nem bem o que é isso, mas é meio que uma parte, acho que é de edifícios, né? Que está dividido por andares, não deixa de ser uma miniatura com vigas inclinadas. E aqui a parte que eu falei a vocês da arquibancada, certo? Continuando nas aplicações na engenharia civil, nós podemos ver que as vigas inclinadas são utilizadas em telhados, pontes, escadas, rampas. No estudo das vigas inclinadas é fundamental a importância que se observe. Quais são as importâncias? A direção da viga inclinada, expressa pelo ângulo alfa, que a viga faz com a horizontal, certo? Como podemos ver aqui, ó, a viga inclinada, e aqui tem um ângulo alfa, certo? Eixo X, na horizontal é o eixo X, e aqui tem formando um ângulo alfa. As orientações de apoio e as
respectivas forças reativas, que é vertical em A, horizontal em A, certo? As direções dos carregamentos aplicados, certo? Como essa força inclinada aqui e dentre outras. A forma de representação do carregamento distribuído, certo? Tipo, se tivesse aqui um carregamento por metro, certo? Ao longo das projeções horizontais, L horizontal, e nas posições verticais, na L vertical, ou ao longo do comprimento inclinado, do comprimento todinho da viga, certo? Então, as deduções a gente já fez, né? Aqui tem outros exemplos de viga, aqui é o diagrama, certo? Agora vamos a aplicação número 1, certo? Aplicação número 1. Obter as equações de forças internos solicitantes e traçar seus diagramas para modelo de cálculo estrutural, certo? Aqui temos uma força pontual, uma carga pontual de 50 kN, certo? Aqui uma carga de 30 kN por metro, certo? Nesse triângulo aqui, altura de 3 metros e uma base de 6 metros, certo? Vamos lá. Solução da aplicação 1, certo? Aplicação 1, aqui, como temos a carga pontual, aquela carga por metro que eu falei, o mesmo desenho anterior. E aqui a gente traçou o que? A gente traçou o C, que é o comprimento da parte inclinada, que é onde a gente viu aqui que seria o L, né? Certo? Primeiro de tudo aqui, ó, o L. Primeiro de tudo a gente tem que descobrir quem é esse comprimento dessa viga aqui. Como é que a gente descobre? Simples. Aqui, ó, C ao quadrado, certo? Hipotenusa ao quadrado. A gente vai traçar uma linha imaginária aqui e outra linha imaginária aqui, certo? Aqui a gente tem 2 metros e aqui a gente tem 3 metros. Então vai ser hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto quadrado, certo? Nos dando um comprimento de viga inclinada de 3,6 metros, certo? Aqui temos onde as forças estão sendo aplicadas e essa partezinha aqui que é um pouquinho mais complexa da viga inclinada, certo? Não vamos precisar dividir, certo? Aqui como vamos ver no exemplo 2, na aplicação 2 e na aplicação 3, que necessitaremos dividir aqui e aqui. Na 2 por conta da Geber, né? E na terceira porque é um pouquinho complicado os pórticos, certo? Mas não vamos precisar dividir nesse caso aqui. Então vamos calcular as reações, certo? Reação do momento em B, certo? Momento em B, vamos lá, momento em B. Aqui o B. Isso aqui sai, aí vai entrar essa força aqui, ó, pontual, essa carga pontual, certo? Vezes o braço de alavanca, que vai ser 2/3 disso daqui, certo? Aqui, como você pode ver, 2/3, que é o que a gente dividiu em 3,6, a gente 2/3, 3,6 é 2,4, certo? 2/3 desse comprimento, tá bom? No caso seria 2/3 de 3,6, beleza? Aí vai entrar o que? Esse 50 vezes esse braço de alavanca aqui, ó, como a gente pode ver, que é 3,5, né? 3,5 braço de alavanca. Menos. Por que menos? Porque ele está contradizendo nosso momento aqui, a nossa parte que a gente colocou para ela ficar positiva, né? Então, menos tá vindo para cá, tá subindo, menos a reação vertical em A, certo? Vezes o braço de alavanca aqui, ó, que é 5 metros, tá bom? Igual a zero. Onde vamos encontrar 5 RVA igual a 304,93, certo? Onde vamos encontrar um RVA igual a 60,9 kN, certo? A reação aqui em X, certo? Vamos calcular a reação em X. O somatório é 0, correto? Aí vamos para aqui.
HB em X para cá no sentido positivo, fica positivo. O que é que tá vindo para cá? Tá vindo para cá aqui, ó. Vamos analisar comigo. Sim, aqui, ó. Depois de decomposta essa parte dessa força aqui, ó. Porque ela tava, como a gente pode ver, ela tava de 30 kN por metro, né? Ela ficou em 54 por conta do que a gente tem que transformar ela numa carga pontual, certo? E a gente viu isso nas videoaulas passadas. Aqui ficou 54,14, correto? E a gente vai multiplicar pelo cosseno, o cosseno que está feito aqui, né? Do ângulo θ, certo? Do ângulo alfa, minto, que é aqui com essa parte da horizontal, né? E o ângulo alfa a gente achou nessa parte aqui, né? Triângulo retângulo, né? Que fica cateto adjacente, não, cateto oposto sobre o adjacente. A gente encontrou o θ, e como ele é um ângulo complementar, a gente já achou logo de cara o alfa, certo? Então a gente fez essa viga aqui que está vindo na direção X, certo? E menos ela, porque ela está vindo para cá, ao contrário do nosso sentido, da nossa orientação positiva, certo? Então encontramos um RHB de 45,04 kN. E no somatório das forças em Y, também vai ser igual a zero, temos o RVA aqui nessa direção, que é nossa orientação positiva, certo? Mais o RVB, também nossa orientação positiva, menos o 50, certo? E menos a carga aqui distribuída em Y, certo? Que vai fazer o seno, ou seno com ângulo alfa, ou cosseno com ângulo θ, certo? Fizemos aqui com cosseno do ângulo θ e encontramos que 60,9, né? Que é o somatório desses dois aqui, mais o RVB, não, minto, 60,9 é o nosso RVA, mais o RVB, mais essa soma aqui que deu 80, e eu já passei para o outro lado positivamente. O RVB vai ser igual a 80 menos esse 60,9, e o RVB vai ser igual a 19,14 kN por metro, certo? Essas são as reações em toda nossa seção, certo? Agora vamos lá. Vamos calcular as seções. Dividimos as seções em simples 3 seções, certo? Seção 1, ela vai variar de 0 a 1,5 metros, e a gente vai fazer ela pela esquerda, certo? Aqui temos a normal, temos o momento fletor e a cortante. Então, nosso somatório em f de x igual a zero, nas forças horizontais vai ser zero, então nossa normal, como só tem ela, vai ser igual a zero. O nosso momento fletor também vai ser igual a zero, né? O somatório dele, com orientação positiva para a esquerda, certo? Então vamos ter m menos esse 60, está rodando, aqui está em outro sentido, certo? Menos vezes o braço de alavanca, que é x, igual a zero. O momento vai ser 60,9x, certo? E o somatório das forças em y, está aqui, com orientação positiva para cima, vai ser o que? 60,9 positivo, menos o que? Certo? E vamos passar para esse lado, certo? E vamos encontrar o nosso QX. Seção 2. Nossa seção 2 vai variar de 1,5 metros até 3 metros. E vamos fazer ela também pela esquerda, certo? Aqui temos, né? Vamos continuar com aquela parte lá, como é pela esquerda, vai ser tudo, certo? Aqui temos a nossa normal, o nosso momento fletor, cortante para baixo. Então vamos lá. Nosso somatório em y vai ser o que? A cortante para baixo, fica negativo aqui,
Esse 60 continua positivo, que é na mesma orientação positiva que a gente está analisando. E menos agora essa força aqui, ó, essa carga pontual de 50, certo? Onde vamos encontrar um Q de X de 10,9. A nossa orientação positiva, que é para a direita em X, certo? Nos dará a normal novamente igual a zero. Momento. Nosso momento fletor, aqui com orientação positiva para a esquerda, o somatório dele vai ser igual a zero. Nos vai dar o M, certo? Que está aqui. Mais 50 na mesma orientação positiva, vezes o nosso braço de alavanca, certo? Vai ser x menos 1,5, que é dessa parte aqui, certo? Menos o nosso 60, certo? Que não está na nossa orientação positiva do momento, vezes todo o braço de alavanca, que é x, que nos vai dar igual o momento igual a 10,9x mais 75. Certo? Que aqui a gente expandiu aqui, ficou 50x para cá, certo? E diminuímos aqui um pouquinho, diminuímos os 50 com 60, ficamos com 10,9 e somamos aqui 1,5 vezes 50, que é 75. A seção 3 e última seção, vamos analisar ela pela direita, certo? Analisando ela pela direita, temos que nossa normal vai ficar para cá, nosso momento para cá, a cortante inclinada para cima, entre aspas, certo? Todo o nosso desenho aqui, só que tem um certo problema. Com ela inclinada, a gente vai ter que fazer uma altura aqui, H, certo? Daquele triângulo retângulo aqui, para podermos analisar a nossa estrutura para fazer o braço de alavanca, tá ok? Encontramos esse H como 8,33x. Ficou proporcional ao outro triângulo de 30 por 3,6, certo? Agora nesta seção vamos ter que decompor tanto o RVB, o RVA, quanto o RHA, certo? Por conta dessa força inclinada. Como é que vamos fazer isso aqui? A força inclinada está aqui, atuando aqui, ó. Vai formar esses dois ângulos tetas que a gente já possui, os dois ângulos alfas, e aqui também é teta, certo? O RVA vai ser o que? O RVA cosseno de teta, certo? Onde a gente vai encontrar um RVA decomposto, certo? De uma forma do comprimento dele, certo? Vai ser 8,35 kN. Da mesma forma, vamos fazer para a outra parte no eixo. A gente vai usar um tanto no eixo Y, outro no eixo X, certo? Nesse caso aqui encontramos esse RVA igual vezes o cosseno de alfa agora, e ele ficou igual a 12,52 kN, certo? Da mesma forma vamos fazer para a força horizontal em A. Temos toda ela aqui, ó. Agora a gente vai encontrar não assim e nem assim. A gente vai encontrar para cá e para lá, certo? A horizontal, beleza? Em X e em Y, beleza? Que é para a gente analisar no cálculo da terceira seção, certo? Encontramos aqui, ó, o RHA, certo? Vai ser o RHA vezes o cosseno de alfa, que nos dá RHA igual a 37,47 kN. E nesse caso aqui encontramos o RHA vai ser igual a RHA vezes o cosseno de θ, certo? E encontramos o RHA aqui como 24,99. Agora, concluindo, vamos calcular o resto da seção 3, certo? Aqui, o somatório daquela parte lá da força inclinada que a gente achou, certo? Nos dá a normal mais 12,152 menos 24,99. Achando assim uma normal igual a 12,47 kN. Nesse outro eixo aqui, vamos achar a cortante, certo? Menos 8,33 x ao quadrado sobre 2, que é x, aquele h que a gente achou, vezes x sobre 2, que é onde ela está sendo aplicada, certo? Mais 8,35, que é aquela força que a gente encontrou inclinada, mais 37,47, também aquela outra força que a gente achou inclinada, certo? E nos vai dar uma cortante em x
de 4,16x ao quadrado menos 45,82. Certo? Somatório também dos momentos aqui, ó, igual a zero. Vai ficar o momento de acordo com como a gente escolheu, vai ficar negativo aqui, menos x sobre 3, que é aquela parte do triângulo lá, vezes o 4,16x ao quadrado, que é todo aquele processo lá do 8,33x vezes x sobre 2, mais 37,47x, certo? Mais 8,35x, onde a gente vai encontrar no final de tudo isso um momento igual a 45,83x menos 1,38x ao cubo, onde a gente dividiu 4,16 por 3. Aqui os diagramas, como ficaram os nossos diagramas, certo? Esse primeiro diagrama ficou dessa forma aqui, com essa orientação positiva aqui. Esse segundo diagrama ficou com a orientação positiva aqui, 61 aqui, aumentando essa carga aqui, a visão aqui, a visão aqui. Também orientação positiva aqui com 13, 101,2 e aqui orientação positiva aqui 48. O último diagrama aqui, ó, orientação positiva, positiva e positiva, 91,5, 165, 108 e nós finalizamos aqui a primeira aplicação, certo? E agora vamos ver a aplicação de vigas Gerber. Olá pessoal, dando continuidade aqui ao trabalho, vamos falar agora sobre vigas Gerber. Aplicações das vigas Gerber na engenharia civil, certo? As vigas Gerber são compostas pela associação de vigas simples que estão interligadas entre si por rótulas, articulações, certo? Vocês vão perceber aqui. Desta forma, as suas aplicações principais na engenharia civil ocorrem em pontes, certo? Vigas Gerber são utilizadas de duas formas, certo? As formas estruturais, que permitem deformações, evitando o surgimento de esforços internos devido nos recalques diferenciais dos apoios, e nas formas construtivas, que permitem o lançamento de vigas pré-moldadas em vãos sobre leitos de rios ou difícil acesso. Certo? Os exemplos são esses aqui, simples exemplos. Uma ponte, certo? E uma passarela, todas com várias vigas Gerber, certo? Facilitando aqui na estrutura treliçada, certo? E aqui na estrutura mais de ponte mesmo, certo? Tem algumas estratégias de reações por cálculo das reações de apoio, certo? Vamos a elas. A primeira estratégia, se a rótula está aqui, ó, certo? E a gente tem que dividir as seções para calcular as reações de apoio, certo? São analisados os diagramas de corpo livre nas diversas partes que compõem a estrutura, percorrendo do estaticamente para o mais dependente, né? Para os menos dependentes, fazendo a transferência de forças de interação determinadas gradativamente a partir das equações de equilíbrio, certo? Aqui tem uns exemplos, né? Vendo aqui, ó, aqui, esse esforço solicitante aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, L4 dividido da forma que tem a horizontal de R, a vertical de R, vertical de C, onde foi separado aqui, ó, certo? C, o R é o da rótula, certo? Aqui o somatório das forças horizontais, que é as forças em X, vai ser igual a zero, certo? Portanto, aqui a gente vai somar aqui, ó, para cá positivo, né? Então vai ser ele igual a zero, não tem outra força, certo? Então a força da rótula aqui vai ser o HR vai ser zero, certo? Nas forças verticais vamos ter mais força, certo? Que vai ter o Q vezes a quarta parte aqui, né?
E aqui é uma força de kN dividido por metro, certo? Então, aqui vamos ficar com a força vertical em R mais a força vertical em C, porque tá para cima, menos a força Q, né? Vem aqui que virou uma força, igual a zero, certo? Então, aqui o momento, né? O momento vai ser em R, na rótula, que vai ter apenas uma parte, né? Porque essas duas forças somem, isso aqui as duas forças somem, eu vou calcular essa. Se o momento é para cá, então vai estar positivo a vertical em C, certo? Então vai ser a vertical em C vezes o braço da alavanca, certo? Mas também tem essa força embaixo aqui, certo? Então, essa como vai estar contradizendo, vai ser negativa. Que a gente já tem ela aqui, ó, vezes o braço de alavanca, que é de novo a mesma coisa, certo? Igual a zero. Aí vamos encontrar jogando aqui em cima, vamos encontrar ele e vamos encontrar ele. Além de já ter achado isso tudo, né? Mas vamos encontrar assim de uma forma mais fácil. Aí pronto. Aí jogamos nela toda e calculamos o resto das forças, né? Que é de forma simples. Vamos lá. Aí tá aqui as forças horizontais, né? Vai ser igual a zero. E então, que a horizontal em A menos a horizontal em R igual a zero. Temos que a horizontal de R é zero também, então vai ficar HA igual a zero. Beleza? Nas verticais do mesmo jeito. Aqui, ó, positivo para cima, soma com esse daqui, menos esse, certo? E menos o que por isso tudo, pela estrutura toda. Beleza? Igual a zero. O momento fletor aqui em A vai sumir a força na horizontal e na vertical, certo? Vão ser calculadas o VA vezes o braço de alavanca, o Q vezes o braço de alavanca, certo? E o VR vezes o braço de alavanca. Vamos encontrar a vertical em R e a vertical em A, correto? A segunda estratégia, que eu acho a mais simples, ela constrói o diagrama de corpo livre da estrutura como um todo, certo? E aplica-se na equação, aplica-se nas equações de equilíbrio, combinadas com equações de restrição específica dos tipos de elementos de ligação, certo? Como estão vendo aqui, a mesma estrutura, certo? Aí então a gente não está desconsiderando a viga Geber, mas aqui no final de tudo a gente vai ver que não influi muita coisa, certo? Então tá um somatório nas forças horizontais, que eu costumo fazer somatório em x igual a zero, somatório em y igual a zero, certo? Aqui da mesma maneira. Aí aqui vamos ver aqui que o HA, né, que é o único que está aqui, esse é igual a zero, não tem mistério. O VA mais o VB mais o VC menos o Q vezes a área toda, né, que a gente tem que decompor essa força, certo? Igual a zero. Então, aqui achamos essa equação, né? Agora vamos achar outra equação. Que no momento em A vai sumir essas duas, vai dizer que o VB vezes o braço de alavanca mais o VC vezes o braço de alavanca, que é isso tudo somado, certo? Vezes o Q vezes a força que ela já está decomposta, vezes todo o braço de alavanca também, certo?
Então aí o momento na rótula, certo, vai ser 0, certo? Aí a gente vai calcular, vai achar, substituindo, vai achar todos os outros, certo? O cálculo dos esforços internos solicitantes, a presença dos elementos de ligação não modifica os critérios existentes para determinar a definição dos intervalos de análise dos esforços internos solicitantes, certo? Então, não vai modificar critério algum em relação às seções, certo? Como a gente pode ver aqui, a seção está variando de 0 até L, beleza? Então, aí aqui a gente tem a cortante, que tem um momento fletor e a normal, certo? A normal, você contando com essa figura aqui, né? A normal vai ser o HA, certo? Que vai ser 0. Então, o HA é 0, né? Portanto, vai ser 0. A cortante vai ser as verticais, vai ser VA menos o que está aqui, certo? Igual a 0, certo? Que nos vai dar essa resposta aí, certo? Essa daqui. É só em termos de cálculo que a gente vai ver na aplicação seguinte agora. O momento da mesma maneira, certo? Na seção 2 a mesma coisa, que varia é o espaço, né? E isso a gente vai ver nas aplicações. Os moldes de diagrama são esses aqui, certo? E isso dado por conta da viga Gab. Vamos à aplicação, né? Aplicação 2. Obter as equações dos esforços internos solicitantes e traçar seus diagramas para o modelo de cálculo estrutural abaixo, certo? Aqui a gente tem uma força inclinada, certo? De 50 kN. Aqui temos uma força em área, certo? 20 kN por metro, certo? Aqui essa força inclinada está formando um ângulo de 30 graus. Temos um rotatório, temos uma parte de um rotor de 10 kN vezes metro e outra força por metro aqui, certo? Por área. E nada mais é o que a gente vai fazer agora, né? Vamos lá. Aqui temos as medidas, certo? E vamos lá. Solução da aplicação 2, certo? O que estava lá a gente passou para cá, botando à vista. Pronto, vamos lá. A gente vai separar em duas partes, por conta da viga Gerber, certo? A gente vai separar a parte daqui e vai separar a parte da viga Gerber, o que vai nos dar a mesma coisa. É uma estratégia bem mais fácil que a outra lá, que a gente não vai, como a gente viu aqui, ó, certo? A gente separar aqui, tirar, vai facilitar muito nossos cálculos, como na estratégia 1, certo? Vamos lá. Aí separamos, né, e vamos começar as reações, certo? Começaremos pela segunda parte, por essa segunda parte aqui. Porque se a gente começar pela primeira parte, por essa parte aqui, vamos encontrar várias incógnitas para depois ter que voltar. Então, se a gente começar já por essa aqui, a gente já encontra tudo diretamente, certo? Vamos começar pela segunda parte, certo? Aqui está aqui Veiga Gerber, né? Então vamos começar. Força em Y, certo? Positivo para cima. Temos o que? Temos a força em C aqui, né? Vai ter uma força aqui em C, certo? E essa força de 30 descendo, que vamos encontrar através do momento aqui, que a gente vai achar a força vertical em D. Então a gente acha aqui, ó, a força em C, o momento vai ser
o momento em C, vai entrar esse aqui que não tem braço de alavanca, certo? Que tanto faz, não vai importar o braço de alavanca para ele torcer. Então, o que a gente vai descobrir é o sinal dele apenas. Como o momento é para o outro lado, então ele vai entrar como negativo, certo? Aí aqui vai ter o que a gente vai descobrir, né? Vezes o braço de alavanca, que é 2 metros. E o 30 vezes o braço de alavanca até a metade de 2,5, certo? A gente calcula e acha aqui, como a gente achou, o somatório em f de x é só a horizontal em x, que é 0. Certo? As reações da primeira parte. Primeiramente a gente tem que decompor as forças inclinadas. E vamos encontrar o que? F de x, esse 5 cosseno de 30, certo? Que é isso aqui. E o F de y, que é o seno de 30. O somatório das forças em x, igual a 0, né? Vai entrar ela, a de A, certo? Vindo daqui. De B, positiva, de A tá pra cá. E de C também tá pra cá, vai entrar negativa, certo? Só que como a gente já viu aqui, ó, ela é 0, certo? Então a gente já acha a horizontal de B. Do mesmo jeito aqui vamos fazer na vertical de F de Y, certo? Calculando todos os dados vamos encontrar que a vertical é essa, certo? Essa aqui não tem mistério, já foi tudo explicado e eu tenho certeza que vocês estão entendendo isso. Aqui é o momento em A, certo? 25 vezes o braço de alavanca e o resto de todas as reações de primeira parte. O diagrama do corpo livre ficou dessa forma. Força vertical, outra força vertical, uma horizontal, a inclinada e a carga pontual aqui, que vai cair ali. 12,5, torçou, abaixo, porta do CD. As seções, né? Vamos agora dividir em seções, tanto da primeira parte como da segunda parte, certo? Aqui a seção 1, aqui a seção 2. Tem uma força vertical assim, tem uma força vertical aqui, outra força horizontal aqui, força vertical aqui, certo? Vamos lá. A seção 1, ela vai variar de 0 até 2, certo? Pela esquerda a gente vai fazer, né? A gente vai começar daqui e vai seguindo na esquerda, certo? O somatório de f de x igual a 0, a gente encontra que é normal, é 0. Aí tem as forças verticais em y, que também vão ser igual a 0, o somatório dela, porque está em equilíbrio. A cortante está para baixo, menos que. Aí vem essa força aqui, que também, essa força está para cima, fica 48 mais 48,75 positivo, menos essa força que está para baixo, vezes o x, né? Que a gente não sabe como vamos calcular, que é o cálculo das seções, certo? Igual a 0. A gente acha a cortante em x aqui. O momento vai ser da mesma forma de todos os momentos. Vai começar aqui o momento, certo? Aí vai entrar o M, certo? Como ele é um torçor, ele vai entrar de qualquer forma sem braço de alavanca, certo? Mais 20, né? Vezes o x, que é para decompor a área, correto? Vezes a metade, x sobre 2. A gente está numa carga pontual, a gente tá supondo o x, que o x vai variar aí. É o x que vai variar. Menos, aqui por conta do momento para cá, tá tendo um esforço, certo? Vezes x, que é o braço de alavanca. E nos encontraremos com esse momento. A seção 2, certo? O S2, ele vai variar de 2 metros até 4 metros, certo? E a gente vai fazer ele pela direita.
Então, novamente, aqui, ó, vamos fazer o somatório das forças em x igual a zero. E vamos encontrar que a normal é 43,3, certo? As forças em y, positivo para cima, certo? A cortante está para cima, certo? Aí vemos essa força de 83 positiva, essa força de 12 positiva, menos essa de 20 vezes 4, menos x mais 2, certo? Que é a nossa divisão aqui, certo? Para a gente poder calcular o momento. E vamos encontrar que a cortante x é essa. O momento em zero vai ser o que? O momento está para cá positivo e tá contrário aqui. Então o momento vai entrar negativo, certo? Então as forças de apoio 83 vai com o momento então positivo vezes o braço de alavanca que é 4 menos x, que está aqui, ó. Até aqui é 4 menos x, aqui é 2, certo? O 12 vai entrar com todo o braço de alavanca, certo? E ele está favorecendo o momento é positivo, menos a cortante, menos essa força aqui, ela está contrária, né? E essa aqui também, né? Certo? Então aqui ele está descendo vezes o próprio braço de alavanca vezes a metade disso tudo, certo? Onde a gente vai entrar, vai chegar nesse momento fletor aqui. A seção 3, vamos para a seção 3, ela vai variar de 4 a 6 metros, certo? E vamos também fazer ela pela direita. Certo? Aqui o momento flutua, normal, cortante, os próprios 20 por área, por metro, o 12 e aqui o nosso braço de alavanca, tá bom? Nossa metragem, né? Que ela tá variando, então a gente sabe que tá de 6 menos x. Então, aqui vai ser o somatório das forças em x igual a zero, o normal vai ser zero. Somatório das forças em positivo para cima, a cortante é positiva, essa área é negativa que tá vindo para baixo, vezes o braço de alavanca não, vezes toda a distância aqui, né? A gente não sabe, tá variando, mas o 12,5, certo? Que é essa aqui, positivo, que tá na direção para cima, igual a zero. A gente vai encontrar que a cortante de x é essa, certo? É 20 vezes 6 menos x menos 12,5. Agora vamos fazer um momento fletor, né? O momento está contrário, pela direita está contrário, a gente está fazendo positivo para a esquerda, vai entrar como negativo, menos o 20, que está para baixo, está contrário do momento, vezes o braço de alavanca, vezes a metade do braço de alavanca, que é onde é a variação, mais, está no mesmo sentido da força vezes o braço de alavanca, é o 12, igual a zero. Então vamos encontrar que o momento vai ser menos 10 vezes 6 menos x quadrado, mais 12,5 vezes 6 menos x. A segunda parte agora, depois da viga Gamer, né? Vamos lá, essa parte, né? Vamos, seção 1. Vai variar de 0 a 1 metro. Pela esquerda vamos fazer ela. É uma seção mais simples, né? Como vocês podem ver, é bem mais simples. Então aqui, ó. Momento aqui, a cortante é normal. Somatório das forças em x, a normal é 0. Somatório nas forças em y vai dar aqui a menos a cortante que está para baixo, menos 12,5 igual a zero. Então a cortante de x vai ser menos 12,5. E o momento, simples, fácil, momento de acordo com o que a gente decidiu aqui para orientação positiva, vai ser menos, vai ser o momento mais o 12,5 que está no mesmo sentido do momento vezes o braço de alavanca igual a zero. O momento vai ser menos 12,5 x. Seção 2 vai variar de 1 a 2 metros, certo? E vamos fazer também ela pela esquerda. Aqui, da mesma maneira, né? Só outra coisa que aumentou foi a variação do x, certo? Momento aqui também, cortante e normal. Somatório das forças em x igual a zero, normal é zero. Somatório das forças em y igual a zero. Cortante para baixo, negativa. E essa força aqui também negativa.
Vamos passar para o outro lado. Vamos encontrar que a cortante de x vai ser menos 12,5. Sem mistério, isso aqui foi o que a gente acabou de fazer aqui na outra parte. Então, não precisa priorizar tanto essa parte. O momento vai ser só a adição aqui, ó. Vai ser só a adição do 10. Como a gente pode ver, vai ser só a adição do 10. Que é o torsor, certo? E como ele está no sentido contrário da corrente, depois de passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, certo? Seção 3. Agora a seção 3, para facilitar para a gente, se a gente fosse fazer tudo pela esquerda, a gente ia ter mais cálculos e mais chance de errar. Então vamos fazer ela pela direita, certo? Onde a normal está aqui, o momento está para cá, o sentido do momento positivo está para cá, e a cortante está para cima dessa vez. Somatório das forças em x, a normal vai continuar sendo zero. Somatório das forças em y, a normal vai ser zero, né? A cortante está para cima, positivo, menos os 30 daqui da força, certo? Vezes o braço da alavanca não, vezes aqui, né? Porque é por metro, igual a zero. Então a cortante vai ser aqui, ó, vai ser 30 vezes 3 menos x. A normal aqui, ó, vai ser contra o momento. Então o momento vai ser zero, vai ser negativo, menos o 30 que também está contra o meu momento, minha orientação positiva, vezes o braço de alavanca, vezes a metade da carga pontual, certo? Igual a zero. Encontraremos que o momento é menos 15 vezes 3 menos x ao quadrado. Os diagramas. Finalizando todos os cálculos aqui das seções, vamos montar os diagramas aqui, ó. Diagrama, primeiro diagrama aqui, ó, mais organizadozinho. Ficou esse diagrama aqui, todos os esforços, todas mais diagramas aqui, ó, da primeira parte, da segunda parte e os dois juntos, como ficaram. E o último diagrama aqui, ó, as duas partes, como eles ficaram, certo? Pronto, finalizamos agora aqui a parte de vigas Gerber. E agora vamos continuar com pórticos, certo? Vamos lá, também mais uma aplicação no final de pórticos para darmos final à nossa videoaula. Bom, galera, para encerrar nossa videoaula, eu vou apresentar para vocês agora um pouco do assunto de pórticos, né? Vamos lá, né? Aplicação na engenharia civil. Vamos lá. Os pórticos são estruturas compostas por um conjunto de colunas verticais que sustentam vigas na horizontal, certo? É um pouco parecido com as vigas na vertical, certo? Só que são bem maiores, bem mais estruturadas do que uma viga vertical, certo? E elas vão sustentar vigas na horizontais, certo? Desta maneira, é bastante utilizada na engenharia civil para a construção de galpões com estruturas metálicas, né, ginásios e outras construções também, o qual torna-se uma solução bastante versátil e econômica. Aqueles galpões pré-moldados também é um bom exemplo de pórticos, certo? Assim como os pórticos podem ser utilizados na construção de galpões, no qual podem funcionar fábricas, academias, depósitos, fábricas de pães, várias outras coisas. Os pórticos, construídos com elementos pré-fabricados ou pré-moldados de concreto, também são bastante aplicados na construção civil, certo? Existem também os pórticos portáteis, sendo estes utilizados como equipamentos na construção em obras, certo? Os pórticos são estruturas formadas por elementos ou barras, certo? Cujo os eixos com orientações arbitrárias pertencem todos a um único plano, o plano da estrutura, certo? Os pórticos são classificados em simples e compostos. Eles podem ser utilizados na construção de galpões, no qual podem funcionar academias, depósitos e várias outras coisas, certo?
Como a gente já falou anteriormente, eles podem ser construídos em elementos pré-fabricados de concreto e também são bastante aplicados na construção civil, certo? Vamos dar uma olhada agora nas equações de equilíbrio em pórticos planos, certo? As equações de equilíbrio em equilíbrio estático disponíveis para a determinação de reações de apoio em pórticos planos, considerando que não há cargas nem reações na direção transversal ao plano da estrutura, plano XY, certo? São as três equações seguintes, certo? Então, ali é basicamente um plano 2D, né? Mas a gente pode calcular pórticos em 3D, logicamente, certo? Aqui temos somatórios em FY, certo? Que é a mesma coisa que o somatório de todas as forças verticais, que vai ser igual a zero, por conta dela estar em equilíbrio, certo? Somatório das forças verticais, nulo, certo? O somatório das forças em X, que é as forças horizontais, também vai ser zero. O somatório das forças horizontais, nulos. E o momento fletor, certo? Que vai ser o momento no pórtico, também vai ser igual a zero. O somatório dos momentos em qualquer ponto, também, né? Continuando com a equação de equilíbrio em pórticos planos, cada rótula existente no quadro plano, interceptando suas barras ou posicionamentos em um de seus vértices, representa uma seção onde o momento fletor é conhecido e igual a zero. Cada rótula corresponde, portanto, a uma equação adicional ao sistema das três equações de equilíbrio, certo? A qual envolve parte das cargas atuantes e das reações de apoio para determinar. Assim, a existência de uma rótula acrescenta uma equação ao sistema de equações de equilíbrio, permitindo ampliar o número de incógnitas que podem ser determinadas pelo sistema de equações disponível e mantendo a condição de isostaticidade no quadro, certo? O momento fletor, o somatório dele vai ser zero, certo? Produzindo pelas forças ligadas à rótula por um lado ou pelo outro lado é nulo. Qualquer um dos lados que você analisar o momento fletor, tanto da direita para a esquerda ou tanto da esquerda para a direita, vai ser nulo de qualquer forma, porque o somatório tudo tem que ser zero por conta do equilíbrio. Porque se pender para um lado, normalmente vai deformar ou vai fazer algo do tipo, né? Calculadas as reações de apoio em um quadro plano, a determinação dos esforços seccionais nas sucessivas seções transversais, bem como o traçado de seus diagramas, se fazem exatamente obedecendo aos mesmos princípios apresentados no estudo de vigas isostáticas, sendo bem válidos todos os artifícios aplicados a cada caso de carregamento que se apresente, certo? Temos aí os exemplos de pórticos e aqui umas figurazinhas também de pórticos. Vamos a ela, né? Vamos à aplicação 3. Então, aplicação 3. Obter as equações dos esforços internos solicitantes e traçar seus diagramas para modelos de cálculo estrutural. Abaixo. Temos aqui o pórtico, né? Certo? Aqui tem aquela força por metro de 5 kN por metro. Aqui tem uma de 15 kN por metro. E aqui tem uma força inclinada de 10 kN, formando um ângulo de 60 graus na vertical aqui. Temos uma Geberzinha, certo? O tamanho dela aqui é 3 metros de altura e 3 metros de comprimento, certo? Vamos a ela, né? Solução da aplicação 3. Temos o mesmo desenho aqui, feito à mão. Vamos lá. Novamente vamos dividir, como nós dividimos agora há pouco na aplicação 2, vamos dividir em duas partes para facilitar nosso trabalho. Bem justamente na parte da Geber, certo? Onde não, se a gente fosse fazer com ela toda, no total dela, a gente teria que calcular a Geber de uma maneira diferente
e, portanto, daria mais trabalho, né? Mas vamos calcular as reações assim para ter um pouco menos de trabalho. Foi uma daquelas estratégias que a gente viu na aplicação anterior, certo? Aqui vamos ver aqui como ficou mais ou menos nosso diagrama aqui, ó. Uma força vertical em C descendo, uma força horizontal em C para o lado esquerdo, uma força horizontal em A para o lado direito, uma força vertical em A para cima, certo? Aqui um momento, certo? E esse aqui nós damos o nome de pórtico ABC, certo? Porque ele tem A, B e C, a gente dividiu ele em três partes, certo? Já desse lado aqui temos a mesma força horizontal em C, atuando agora para a direita, uma força vertical em C, certo? Essa força inclinada aqui, que a gente já conhece, de 10 kN, certo? E uma força horizontal em D, e damos esse nome, esse pórtico, de pórtico CD. As reações, vamos agora calcular as reações. Novamente, para facilitar nossos cálculos, vamos começar pela segunda parte. E também vamos decompor a força inclinada, certo? Essa força inclinada aqui, nós temos que decompor ela em X e temos que decompor ela também em Y. Vamos lá, decompondo ela em Y, vai ser o próprio 10 vezes o cosseno de 60, certo? Aqui vai nos dar 5 kN, certo? E aqui, da mesma forma, 10 vezes agora o seno de 60, que nos vai dar 8,6 kN, certo? O momento aqui, ó, o momento fletor com a nossa orientação positiva para a esquerda vai ser igual a zero, o somatório, né? Que nos vai dar 8,6, certo? Que é a nossa força em X aqui, ó, vezes o nosso braço de alavanca, nós conhecemos que é 1,5, menos a força horizontal, nosso RVD, certo? Que está aqui, ó, certo? Vezes 3. Esse momento aqui foi bem no momento C aqui, né? Nós não precisamos usar nossas reações em C. E nós achamos que a reação horizontal no ponto D, ela é de menos 4,3 kN. Certo? Agora analisando as forças verticais em Y, com orientação positiva para cima, o somatório dela vai ser também igual a zero. Certo? Nossa reação vertical em C vai ser aqui, ó, reação vertical em C, certo? Para cima positivo, menos aqui, ó, nosso 5, né? Nossa força inclinada que a gente decompôs. Então, nosso RVC vai ser 5 kN. Analisando agora a força horizontal, né? Com orientação positiva para a direita, o somatório vai ser também igual a zero. Temos que o nosso RHC para cá vai ser positivo, menos a nossa força aqui inclinada em X, certo? Que vai ser essa aqui, menos 8,6. E ainda tem também a horizontal em D, que a gente já descobriu. Substituindo tudo isso, encontraremos que a nossa reação horizontal em C vai ser igual a 4,3 kN. Agora voltamos para a primeira parte, já que a gente analisou a segunda parte, certo? Vamos para a primeira parte agora. Nossa reação aqui, ó, como podemos ver aqui, ó, em X, primeiramente, já que a gente já tem basicamente tudo. Certo? Em X aqui, ó, vamos ter RHA positivo, menos essa força aqui, ó, RHC, certo? Nos vai dar menos 10,7 kN, certo? Esses 15 aqui, ó,
Mesma coisa fazemos aqui, ó. Para a nossa força vertical em Y. Acima vai ser com orientação positiva. Nosso RVA, aqui, ó. Positivo. Menos nosso RVC. Menos 22,5. Que a gente encontrou a carga pontual aqui. Certo? Achamos o nosso RVA igual a 27,5 kN. Nosso momento em A, com orientação positiva para a esquerda, vai ser que o nosso MA menos 15,5, certo? Aqui é o braço de alavanca, nosso 15, menos 22,5 é a nossa força lá, vezes 2 terços, 3, no caso só vamos multiplicar por 2, menos o nosso RVC, ó, vezes todo esse braço de alavanca aqui, ó, que é 3, mais o nosso HC, meio vezes 3, igual a 0. Encontrando assim nosso momento em A, em A, exato, igual a 69,6. O diagrama do corpo livre ficou assim, ó, 10,7 aqui, atuando para a direita, para cima 27,5, nosso momento 69,6, que é aquelas forças, aquelas cargas pontuais, aqui 4,3 para a direita, para a esquerda, me desculpe, no outro, no porto CD, 4,3 para a direita, aqui em cima eu não coloquei, mas é 5, certo? Força acima de 5, a mesma inclinada de 10, aqui 4,3 também. Agora as seções, né? Vamos começar pela segunda parte, ou seja, pelo porto CD. Aqui está o porto, nós dividimos ele em duas seções. Primeira seção vai variar de 0 até 1,5 metros. E vamos fazê-la pela direita, certo? Aqui, ó, normal para cima, momento para a direção direita e a cortante para cá. O somatório das forças em Y, com orientação positiva para cima, igual a 0, nossa normal é 0. Somatório em f de x, também é igual a 0, nossa orientação positiva para a direita. Nós vamos achar que a cortante aqui, ó, permanece positiva, mais o 4,3, achando assim a nossa cortante em x igual a menos 4,3. Momento na direção oposta, certo? Nossa orientação positiva para a esquerda, certo? Vamos achar que menos esse momento, certo? Menos esse 4,3 vai ser igual a 0. Só deu uma invertida de sinal aqui, mas nosso resultado vai ser o mesmo. Nosso momento vai ser igual a menos 4,3x, por conta do nosso braço de alavanca, multiplicando esse x, esse 4,3. Seção 2. Na seção 2, vamos variar ela de 1,5 metros até 3 metros e vamos fazê-la pela esquerda. Certo? Então vamos lá. Temos aqui essa força de 4,3, a de 5 subindo, como não havia na figura anterior. O momento com orientação para a esquerda agora, normal para baixo, cortante para a esquerda. Certo? Nosso somatório das forças em Y vai ser igual a 0. Temos o que? Aqui, ó. Opa! Nossa normal aqui tem um errozinho, mas aqui é 5 para frente, normal para baixo, negativa. A nossa normal vai ser 5 kN, aqui eu consertei, mas aqui, essa parte aqui, eu espero vocês que estiverem assistindo aí. Aqui, certo? E aqui, né? Pronto. Aqui tem esse erro, né? Vocês consertam esse erro aqui. A orientação para a esquerda, para a direita, agora positiva em x, certo? Somatório é igual a 0. Nossa cortante está contra nosso sentido positivo, fica negativo. Mais 4,3.
no nosso sentido, vai dar igual a nossa cortante igual a 4,3. Momento, do mesmo jeito que está aqui, somatório é zero, nosso momento vai ficar positivo, menos o 4,3 aqui vezes o nosso braço de alavanca, igual a zero. Nosso momento vai ser 4,3 vezes 3 menos x. Pórtico BC agora. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez no pórtico BC. Aqui, ó. Vamos dividir ele em duas seções, simples seções. Temos essa força vertical atuando aqui, essa horizontal aqui de 10,7, a vertical de 27,5, nosso momento de 69,6, essa carga pontual, essa outra carga pontual, aqui para a esquerda 4,3 e dividimos em duas seções. Vamos à primeira seção. Primeira seção vamos fazer ela pela esquerda, certo? E ela vai variar de 0 até 3 metros, certo? Vamos analisar aqui, né? Normal para cima, momento com sentido positivo para a esquerda, certo? É a cortante para a direita. Vamos lá, o somatório das forças em Y para cima positivo, nossa normal, vamos achar aqui, ó, para cima positiva, mais também essa daqui de 27,5, vai nos dar uma normal de menos 27,5 kN. Orientação positiva para a direita, para acharmos a cortante, somatório das forças em x igual a zero, cortante, no mesmo sentido, fica positiva, menos essa carga aqui de 10,7, mais essa outra aqui, ó, que é no mesmo sentido, dissipamos ela, ficou 5, certo? Vezes o nosso x, igual a zero. Nossa cortante em x ficou menos 5x mais 10,7. Aqui o momento aqui, ó, também com a orientação da mesma que está lá, vai ficar positivo, vai ser o somatório dele igual a zero. O momento vai ser mais momento, né? Mais 5 vezes x vezes 2, que é onde a gente está vendo a variação, menos essa aqui no nosso sentido oposto de 10,7 vezes o braço de alavanca é x, mais 69,6, que é aquele momento que a gente encontrou, certo? Igual a zero. Vamos encontrar que o momento vai ser igual a menos 2,5x ao quadrado mais 10,7x menos 69,6. Vamos agora para a seção 2. Seção 2 vai variar de 0 a x, de 0 a 3 metros, certo? E vamos fazer ela pelo lado esquerdo. Aqui é normal. Aqui o momento. Para baixo a cortante, aquela carga pontual, aqui a outra carga pontual. Subindo aqui uma força de 27,5, essa aqui de 10,7 e o momento de 69,9. Certo? O somatório em x, vamos começar aqui em cima, vai ser igual a zero com orientação positiva para a direita. Normal positiva mais essa força de 15, certo? Menos 10,7. Não vai dar uma normal de menos 4,3 kN. Aqui nossa orientação para cima para a gente achar a cortante agora, certo? Vai ficar aqui menos a cortante, que a orientação é para cima positiva, a cortante é para baixo, menos a cortante, menos essa força aqui de 5x, certo? Vezes 5,2, menos x sobre 2, certo? Mais 27,5, que é essa força aqui, ó, que também está no sentido positivo. Nossa cortante x vai ser igual a menos 2,5x quadrado mais 27,5. O nosso momento agora, com a mesma orientação positiva que está na figura, o somatório dele vai ser igual a zero. Nosso momento vai ficar positivo, mais 2,5x quadrado, que é o que a gente achou aqui, vezes x sobre 3, que é a variação aqui do nosso pórtico, mais 15 vezes 1,5, que é o nosso braço de alavanca aqui, menos
10,7 vezes 3, que é o nosso outro braço de alavanca, menos 27,7x, que é esse braço de alavanca aqui, certo? Que está aqui, ó, mais 69,6 igual a zero. Nossa equação aqui. O nosso momento vai ser igual a menos 2,5 x ao quadrado dividido x ao cubo dividido por 3 mais 27,5x menos 60. Certo? Os diagramas ficaram dessa forma aqui, ó. Do pórtico aqui, ó. Essa parte aqui ficou negativa, essa também ficou negativa e só essa ficou positiva no DEM, certo? Esse outro diagrama aqui, ó. Essa parte de cima aqui ficou positiva, certo? Essa pequenininha aqui ficou negativa, essa outra já ficou positiva, essa também ficou positiva, essa aqui ficou negativa e essa aqui ficou positiva. Os valores de 27,5, 4,3, menos 4,3, 10,67, que é o nosso 10,7. E o nosso último diagrama para finalizar a nossa videoaula, aqui ele ficou com sentido negativo, aqui também, e aqui também ficou com sentido negativo. 60, 60, 69,6, desculpa, e 6,5 aqui. Certo? Os olheirozinhos aqui. E assim finalizamos mais essa videoaula. Obrigado.